Queridos irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito feliz por poder estar com os irmãos aqui para nós juntos cultuar a Deus. Romanos capítulo 7. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós já vimos este lugar aqui tremer, irmãos, da alegria do Espírito. Muitas vezes. Já me alegrei muito durante tantos anos aqui. E hoje eu creio que nada mudou. Nós perseveramos firmes. Nós não estamos pregando doença. Nós não estamos pregando morte. Nós estamos pregando vida, 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 vida em Cristo Jesus, esperança, aleluia. Versículo de número 22 do capítulo 7 de Romanos ao 25, diz assim: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo dos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, porque eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Podem tomar assento, irmãos. Aleluia. O Espírito Santo tem sempre o primeiro lugar na nossa vida. Vocês que me conhecem de muitos anos sabem como sou, do jeito que sempre fui, e procuro andar e quero seguir até o fim. Eu estava dizendo esses dias para um dos meus irmãos amigos que a melhor coisa que nós podemos manter conosco é uma íntima comunhão com Deus. É manter esta íntima comunhão com Ele. Não preciso chegar aqui e dizer para os irmãos que orei a madrugada, que subi no monte outro dia. Eu já nem posso mais subir em monte. Não preciso dizer que eu jejuei. Não preciso dizer nada. Mas o sinal que aparece na tua e na minha vida é o sinal da intimidade com Deus. Esta é indiscutível. Então você não perde nunca, só ganha. A intimidade com Deus. A gente, na verdade, vai envelhecendo. Os anos se passam. Conheci o pastor Ademar com 30 e pouquinhos anos. Ele era um menino e eu tinha 40. Éramos meninos, 41 eu tinha. Mas hoje, eu bem mais velho que ele já. Mas seguimos firmes, irmãos. Tem irmãos aqui beirando os 100 anos. Nosso querido Luiz Tomás, beirando 100 anos. E nós esperamos junto com ele. A única coisa que pode fazer com que isso não aconteça é que Jesus volte antes, ou nós sermos levados antes do que ele. Caso contrário, nós já combinamos
um culto de ação de graças pelos 100 anos da vida do nosso irmão. Se assim for a vontade do nosso Pai Celestial. O apóstolo Paulo, assim como o pastor Natanael pregou nessa manhã, eu não ouvi, mas ele falou sobre um mestre chamado Tiago, um pastor de igreja com muita experiência, o mestre Tiago. Toda igreja tem a oportunidade de estudar este livro nesses dias através da escola bíblica. Nós estamos estudando todo o livro, estamos quase terminando. Olhe lá e entenda o que é viver uma vida em intimidade com Deus e saber lidar com a igreja de Cristo, saber lidar com este corpo, que é o corpo do próprio Senhor Jesus, que além de você ter que lidar com Ele, trabalhar com Ele, ensinar Ele, viver com Ele, amar Ele, você faz parte do mesmo corpo. Você faz parte do mesmo corpo, o corpo do Senhor Jesus. E aqui nós lemos uma escritura de um outro mestre, o nosso querido apóstolo Paulo. Assim como ele, tinham outros, uns que são nossos conhecidos, outros não, mas todos sobre o domínio do maestro maior, chamado Jesus Cristo. Eles amavam o Senhor Jesus de todo o coração. Por isso o Senhor Jesus abriu as portas do conhecimento e deu a ele esta faculdade divina de entenderem os mistérios de Deus através da revelação do Espírito Santo na sua santa palavra. E é por isso, irmãos, nunca, escutem agora, nunca o mundo precisou tanto de homens, irmãos e irmãs idosos, anciões e anciãs, homens de longa idade, envelhecendo na fé, para servir de testemunho para os mais jovens, porque a geração, irmãos, que está surgindo agora é muito diferente daquela que nós viemos. Nós que nascemos na década de 40, 50, nós ainda conhecemos um mundo sossegado, apesar das guerras, Primeira, Segunda Guerra Mundial, as grandes revoluções que estiveram muito próximo de nós, como a Guerra do Contestado e tantas outras guerras que quase não se vê falar nela, porque o povo não se interessa muito por história. Mas nós nascemos num tempo de família, num tempo que as pessoas viviam no interior, e a guerra terminava, eles nem sabiam que a guerra tinha terminado, a guerra iniciava e morria milhões de pessoas, ninguém ficava sabendo, cada um cuidando nos seus afazeres diários, e assim ia. Mas alcançamos um tempo que para nós que viemos daquele tempo é muito difícil entender. No entanto, o mestre Tiago, o mestre Paulo, o mestre Judas, o querido mestre João, todos os demais que aprenderam na escola com Jesus, que era o mestre, eles não mudaram e não vão mudar. Entra gerações e sai gerações, mas nós continuaremos, irmãos, até o fim. Ele nos chamou para enfrentar os dias mais difíceis. Além desta mudança radical que, infelizmente, muitos velhos mudaram junto. Tropeçaram, porque quem nasce, irmãos, nesse tempo, ele nasce já sabendo, vai caminhando, é uma sequência.
mas quem nasceu lá atrás não estava cadenciado a andar nesses passos, mas de repente ele olha, é esse mundo que eu quero para mim, eu vou mudar também junto com essa geração nova, e nós vamos ficar tudo igual. Não, meu irmão, nós vamos manter um princípio. Nós precisamos, irmãos, ter esse caráter divino, além de um título de pastor, ou quem quer que seja, nós temos que ter um caráter de homens e mulheres de Deus, para representar essa coluna da verdade que Paulo escreveu para Timóteo, verdade, coluna, a igreja de Cristo, a coluna da verdade, ela está sempre em pé, sempre firmando, e nós precisamos estar, irmãos, testemunhando acerca disso. Aqui Paulo, o apóstolo, ele estava falando sobre lei e a graça. A lei opera para a morte, em nós a morte, mas a luta da carne a luta da carne. Muita gente morria, irmãos, por causa da lei, morria e não tinha recurso. O Espírito Santo não se manifestava como se manifesta hoje entre nós. Morriam, eram executados ou castigados, presos, pagavam pelo seu crime. Quando alguém via com os olhos, olha, ele fez isso, e levava lá para o sacerdote, levava para alguém, e ele era castigado, e assim se vivia para a morte. Às vezes ela estava em dia com a lei, mas diante de Deus era uma vida suja, nojenta, em dia com a lei. Tudo está bem, você é um homem bom, mas lá dentro era podre, era um sepulcro podre. Mas o Senhor via tudo isto, e Ele abriu-nos a porta da graça. Nesse tempo áureo que nós vivemos, entramos para o 3º milênio. Quem diria isso? Estamos caminhando, e agora esse tempo em que não é a lei que nos observa, não é a lei que nos castiga, não é a lei que nos leva à morte eterna, mas é a desobediência ao Salvador Jesus, aquele que veio e abriu a porta da graça. Agora nós vivemos pela graça, só que temos um problema, irmãos. O mesmo homem, essa natureza humana continua dentro de mim, dentro de você. Agora nós precisamos, irmãos, entender como é que nós vamos fazer para vencer essa lei maligna do pecado, que quer nos levar à desgraça e à destruição. E o apóstolo Paulo sempre pensa assim, mas pessoas folgadas, pastor, não se... Olha o que nós ouvimos agora: entra dentro do quarto e tomara que ninguém bata aqui, porque eu não tenho o que pregar hoje. Quantas vezes, irmãos, com a Bíblia aberta aqui, o entendimento foi aberto ali atrás, há minutos atrás, você tinha mensagem, e no momento de pregar foge tudo, apaga tudo, como se um espelho virasse vidro. É um vidro, não estou mais vendo nada, acabou tudo. De repente você grita: Senhor, mas eu preciso abrir minha boca hoje, eu preciso pregar a tua palavra, abre meu entendimento. É o homem espiritual que acabou de gritar dentro de você. Ele está sufocado às vezes pelo homem carnal, que vinha lá do tempo da lei, desde o Éden, ele vem seguindo, e nós temos essa luta contra o velho e contra o novo. O velho Adão, o Adão carnal, e tem o Cristo bendito, o santo, nosso querido Jesus, que habita dentro de nós através do seu Santo Espírito. E nós podemos, irmãos, nos desvencilhar
nos separar desse homem carnal, e de repente nós entramos no santuário e diz: Deus, entrei aqui, porque Ele nos deu esse direito sacerdotal. Você não precisa mais procurar ninguém para oferecer sacrifício por você, mas tu mesmo tens esse direito. Entra, o véu se rasgou e franca ficou a entrada, e você entra e se apresenta diante do Salvador. Que você precisa mais do que isso, irmãos, nada mais. Então é assim a nossa vida: o cansaço, o enfado, a aflição, as dores. Hoje não vou poder ir, Senhor, mas de repente Ele te anima, de repente Ele faz você levantar. Feliz o homem que tem uma companheira do lado dele, que anima. Feliz você, mulher, que tem um companheiro no teu lado que te anima. Vê se ame mais o teu esposo, vê se ame mais a tua esposa. Ela não é tua companheira porque você não dá atenção para ela. Ele não é teu companheiro porque você não dá atenção para ele. Mas dois juntos é muito mais fácil você caminhar. Quando um cai, quando um senta, o outro ajunta, o outro ajuda, e você entende por que é que Deus chamou você e te uniu a uma outra pessoa, a tua mulher ou o teu marido. Porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Aqui dentro sempre queremos Deus. Nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Nosso espírito almeja por Deus. Ele almeja. Entre os três é o que sofre, é o espírito. Corpo, alma e espírito. O espírito geme dentro de nós. Não estou falando no Espírito Santo, mas espírito com E minúsculo. O teu espírito geme dentro de nós. Ele quer se levantar. Ele sabe que ele está ali porque Deus soprou nas narinas de alguém que era morto e viveu. Ele sabe de onde ele veio e ele geme. E nós não demos oportunidade para este homem espiritual se manifestar. A alma e o corpo são propensas ao pecado, são propensas à carne, são propensas às coisas deste mundo, mas o Espírito está ali dentro. Mas chega o dia, e o mestre Paulo nos ensinou sobre estas coisas. Lá, ou seja, o escritor aos Hebreus ensinou como fazer essa cirurgia. Aleluia. Ela é uma espada mais cortante é uma ferramenta mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e separa a alma do espírito. Separa a alma do espírito. Essa cirurgia que ninguém nesse mundo sabe fazer, mas a palavra do Senhor faz. Separa a alma do espírito. Daí você olha lá o teu espírito, e a tua carne está aqui, a tua alma, mas o espírito está separado pela palavra, e você agora sabe discernir as coisas e procura agora servir a Jesus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Porque segundo a carne, segundo o homem interior, que é aqui dentro, o homem espiritual, eu tenho prazer na palavra, mas vejo nos meus membros, isso aqui que vocês estão vendo, vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, do meu espírito, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Que tristeza, irmãos. Escravo do pecado, me prende debaixo. Escravo. Você não quer ser assim, mas há um inimigo
que te amarra e te deixa como uma escrava, como um escravo preso. Falta a palavra, aleluia, palavra para separar a tua alma do teu espírito. É fácil assim, irmãos, só que tem um caminho, o caminho da humilhação. Quando o homem se humilha, quando ele se humilha, quando a mulher se humilha e deixa o Espírito Santo entrar e convencer você, o Espírito Santo fica ali, ó, eu estou tentando convencer, mas ele não me presta atenção. Você sonha à noite, você tem visões, você lê a Bíblia e o coração palpita, o coração bate forte, mas de repente está lá naquele caminho sujo de novo, desceu. Mas por que acontece isso? Me ajuda em oração, irmão, me ajuda em oração. Não, você tem que tomar uma decisão, você tem que se humilhar, e essa cirurgia espiritual vai ser completada na tua vida e separada a tua alma do teu espírito. Agora, o apóstolo Paulo tinha esse problema. Vejam quem tem esse problema, irmãos. Ele lutava. Com certeza ele se sentava assim num canto e ele usava lenço. Chorava, lamentava e dizia: miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas não era o apóstolo Paulo, não era ele, era ele mesmo. Mas momentos de angústia, sentindo a comunhão com Deus, mas ele dizia: quem me livrará? Se eu sair daqui, Senhor, se eu praticar isso, para onde eu vou? Eu vou ser destruído. Quem se compara a ti? Quem me livrará do corpo? Ele está falando desse corpo aqui mesmo, meu irmão. Não é outro corpo não, é esse corpo teu mesmo. Quem me livrará do corpo dessa morte? E o pior é que tem duas mortes, irmãos. Uma, você sabe, nós choramos pelos nossos amigos como quando se vão, lamentamos a morte dos nossos pais, a separação é dolorida, mas sabendo que a segunda morte não tem domínio sobre os nossos irmãos que dormiram no Senhor, não vai ter domínio sobre nós que dormirmos no Senhor. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quantas vezes já não disse isso? Quantas vezes meus irmãos já não falaram isso? Quantas vezes? É um mistério, é um segredo nosso, é um segredo teu. Mas você faz muito bem em dizer isto, sentar e chorar e lamentar e dizer: quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? É este corpo mesmo, meu irmão. Este corpo que vai envelhecendo. Não dá para andar mais de cabeça erguida na rua. Você tem que estar olhando para o chão, porque tropeça aqui, tropeça ali. A gente fica um pouco triste, o cansaço, a dor. Vai ter que quê, pastor?
senta de repente e diz: Senhor, para onde me irei? Para onde eu irei? Aonde passarei a noite seguinte, Senhor? Aonde descansarei? Como o profeta Jeremias disse que o Senhor proclamava dos céus, dizendo: o céu é o meu trono e a terra é o lugar onde descansam os meus pés. Meu Deus, majestade divina, eu procuro um lugar para descansar, mas tu, Deus, queria descansar? E Ele mesmo responde: eu quero descansar e quero morar dentro de um coração que teme e treme diante da minha palavra. Aleluia. É aí dentro desse teu coraçãozinho, minha irmã, é dentro desse teu coração, você que sente-se depressiva, angustiada, creia que nessa tarde o Senhor está te libertando deste mal. Creia, meu irmão, que nessa tarde você está sendo liberto desses pensamentos carnais, malignos, que te levam sempre a estar fora deste corpo divino e espiritual, mas está no mundo da carne e do espírito do próprio homem, separado de Deus. Você pode se vestir bonito, você pode ter o porte que você quiser, mas se dentro de ti não habitar o Espírito de Deus, nós somos uma casa vazia. Por um tempo ficamos vazios, e se insistirmos em ficar vazio, alguém que lá no passado saiu daí, ele vai voltar. Ele vai achar essa casa limpa, quando o Espírito Santo saiu, deixou limpa. Vai voltar com mais 7 demônios, pior do que eles, e vai dizer: essa casa aqui é ótima, eu já morei aqui. Você vai ver, entra comigo. Meu irmão, você já conhece alguém, eu conheço alguém que fez isso. Fica o estado dele incomparavelmente pior do que o primeiro. Irmão, é melhor sentar hoje e dizer: miserável mulher que eu sou, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Senhor, eu não quero cair na mão do inimigo de forma alguma, Senhor, é só Tu que podes fazer isso comigo. Tu tens todo o poder na Tua mão, no céu e na terra, para me guardar vivo, pronto, santo diante de Ti, preparado para o dia glorioso da Tua volta. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus. Vamos dar graças a Deus, irmãos, não porque eu estou dizendo, mas dê graças a Deus da tua alma, louve ao Senhor, mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento, eu mesmo, parece que era até um sonho, mas por que eu fiz isso? Por que sentei lá e disse que eu era miserável? Por que eu disse que eu não tinha coragem mais de pregar? Mas por que, Senhor? Deus está te provando, meu irmão. Deus está te provando, minha irmã. E Ele faz isso para ver se você é perseverante. Não há nada mais lindo nessa terra, irmãos, do que alguém que é perseverante. Não comece uma coisa hoje para parar amanhã e sai por aí dizendo que foi Jesus que te deu, mas logo ali você abandona. Persevera no Senhor, principalmente como igreja. Viva diante do Salvador. Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus. Eu tenho que levar essa luta.
Eu vou servir a lei de Deus com entendimento. Por isso que a alma precisa estar separada do espírito, irmãos. E essa cirurgia é feita pela palavra. Ela separa a alma do homem do espírito. E ele mantém essa linha de pensamento fixo, real, saudável, e vai até o fim separado. Se ele juntar tudo, sabe por que tem essa perturbação em você? Porque alma, espírito e corpo estão tudo junto. Tanto faz estar aqui como em casa. Você prega, e de repente está despregando tudo que você pregou. Da tua boca pode jorrar duas fontes. Você pode? Sim, pode. Mas uma fonte é totalmente negativa, e a outra que sai daí desse lugar negativo também se torna negativa. O Senhor quer pureza, quer tudo. O Senhor não quer nada pela metade. Ele quer tudo ou nada. Entenda isso. Eu não vou ficar pregando muito tempo, já encerro. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Entendam que eu mesmo, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a Deus, a lei de Deus, a palavra, mas com a carne a lei do pecado. Mas como é que eu vou fazer para lidar com isso, meu Deus? É pela palavra, irmãos, é a palavra que entrou no teu coração. Você abriu o teu coração e a palavra dividiu, e você sabe agora fazer a diferença. Deus seja louvado, irmãos. Fique em pé comigo. Eu vou ler agora aqui com os irmãos, numa página seguinte aqui da minha Bíblia, da tua também com certeza, capítulo 8 e o versículo de número 11, o cântico da vitória de Paulo. Ele podia, irmãos queridos, ter momentos de fraqueza, como eu também tenho, mas logo ali na frente ele diz: oh Deus, eu vou cantar para ti, eu vou louvar o teu nome, eu vou exaltar o teu nome com a congregação reunida, eu vou chorar contigo, eu vou falar em novas línguas, Senhor, eu vou glorificar o teu nome, porque eu entendi a tua palavra. Leiam comigo, eu leio aqui, os irmãos olhem, meditem. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos dizer juntos: do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outra vez: no amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aplauda o Senhor com alegria.